O programa a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. Há 54 anos, a Unimed Petrópolis é referência em saúde na região. Com hospital próprio, estrutura de ponta e atendimento de excelência, estamos prontos para cuidar de você. Entre em contato agora mesmo e conheça os nossos serviços. Unimed Petrópolis, cada vez mais forte. Sabe, esse é a Unimed presente na sua casa, o nosso espaço para trazer para você informação, qualidade de vida, saúde e, é claro, um pouco mais dos serviços que a gente oferece na Unimed Petrópolis, mostrando que esse é um espaço que também pode ser seu, que está acessível, disponibilizando serviços de saúde, enfim, tudo aquilo que você precisa para garantir o seu cuidado em primeiro lugar. Hoje a gente recebe no nosso podcast o Dr. Roberto Aldir, que é pediatra, é cooperado da Unimed Petrópolis. Já eu pego o currículo dele aqui para falar melhor para você. E, claro, a nossa presidente Rosane Banger, o nosso vice-presidente, Dr. Jorge Fernandes, nesse espaço que é nosso, para a gente falar daquilo que vocês sabem mais do que eu, que é a saúde, né? Então, bem-vindos mais uma vez. Muito obrigado. Doutor, é um prazer também receber você aqui para falar com a gente. Obrigado pelo convite, obrigado a Rosane, ao Jorge, tá, pela oportunidade para a gente discutir um pouquinho aqui, para falar um pouquinho sobre as doenças comuns do inverno. É verdade. A doutora Rosane sugeriu esse tema porque a gente percebeu, né, doutora, uma alta no número de pacientes chegando à unidade, relatando esse tipo de questão. Então, eu queria começar com você, claro, falando para a gente da importância de trazer também a medicina preventiva para as pessoas, né? Muito boa tarde a todos. Mais uma vez, nós aqui presentes, trazendo informação para você, para sua casa. Como a gente fala, informação pode salvar vidas. Então, estamos aqui para trazer para sua casa o mais importante, informação na medicina preventiva, no autocuidado. Vamos começar aqui com o nosso cooperado, Dr. Roberto Aldir, para trazer o que temos de importante aí na prevenção das doenças respiratórias, que é muito comum nessa época aí. A gente vê cada vez mais esse número aumentando nesse período do ano. Então, estamos trazendo informação aqui para as nossas crianças, para a nossa população. Dr. Roberto Aldir, que é nosso cooperado na Unimed Petrópolis. É isso mesmo. Eu já vou pegar aqui o currículo dele para falar. Dr. Roberto Aldir, médico pediatra cooperado da Unimed Petrópolis, coordenador da urgência pediátrica do Hospital Unimed, diretor médico do Centro de Saúde de Petrópolis, além de diretor técnico da Vacine Petrópolis Clínica de Vacinação. E para a gente começar, como a gente falou, né, nesse período as doenças respiratórias elas aumentam. E o que é mais comum a gente perceber desses registros, né, durante o inverno, doutor? Então, outono e inverno é a época do aumento absurdo das doenças virais. Tá? A gente tem muita doença viral. E também acompanhando doenças bacterianas, né? A gente tem muitos casos de virose, de uma forma geral, que as pessoas chamam, que é o resfriado comum, que é um dos causadores, é o rinovírus. E temos outros vírus que nessa época aumentam muito a sua incidência. Aí a gente vai falar de vírus influenza, vírus sincicial respiratório, Covid, e virose de uma forma em geral. E todas essas doenças também podem acabar evoluindo ou paralelamente com doenças bacterianas. A gente tem um aumento também de casos de pneumonia, a gente tem um aumento de casos de sinusite, tem um aumento de casos de otite. Então, assim, esse momento é onde essas doenças respiratórias têm uma prevalência, elas têm um aumento muito grande do número de casos. E são doenças que têm os seus impactos tanto do ponto de vista do trabalho, da falta na escola, em todos os sentidos você acaba... Porque, assim, quando uma criança fica doente, a mãe tem que faltar ao trabalho. A pessoa, quando se adoece, ela também falta ao seu trabalho. Então, a gente tem nesse momento esses problemas, que tem algumas coisas que a gente pode tentar fazer para tentar diminuir a incidência dessas doenças, e é isso que a gente vai discutir um pouco mais aqui. Tem a gente fala das crianças, né, mas às vezes as crianças acabam passando para os avós, e isso acaba se tornando uma questão dentro da casa, né?
Tem algum grupo ou faixa etária que seja mais acometido? Então, essa pergunta é muito importante porque o que acontece? As crianças pequenas, elas são os carreadores, né? Eles pegam e vão transmitindo principalmente para os mais velhos, dos mais idosos. Em relação à doença, uma das doenças que a gente mais tem problema em relação a complicações, influenza, por exemplo. Normalmente a criança pega e vai passar para o vovô e para a vovó. Vírus sincicial respiratório, que às vezes é uma doença para uma criança de 4, 5 anos, é uma doença respiratória mais tranquila, e ela vai passar para o idoso e ele vai ter muita complicação. Complicações que podem evoluir até para óbito. Tá? Essas são as doenças que a gente mais vê, e a gente ainda tem outras, os rinovírus, o metapneumovírus, que são doenças que às vezes para criança pequena é uma coisa simples, mas para pessoa de mais idade ela é grave, podendo levar até a óbito. É importante a gente dizer que algumas dessas doenças elas também têm um impacto nas crianças, com um aumento também do número de internações. Tá? Mas o que a gente vê na prática, no dia a dia, é que as crianças elas pegam, adoecem, às vezes precisam internar, mas o número de óbitos acontece, mas não é tão intenso quanto nos idosos. Então a gente tem que se preocupar das crianças não pegarem, para os adultos não pegarem. E aí a gente tem algumas maneiras, algumas técnicas, algumas coisas que a gente tem que fazer para tentar evitar isso. Tá? Não sei se já posso começar Fica a falar à vontade, sobre esse isso. espaço é de vocês. É importante, né, a gente trazer realmente a prevenção. Então, Exatamente. fica à vontade que o assunto é extenso. Exatamente isso, Roberto. Eu ia te perguntar o que a gente pode fazer para prevenir essas doenças. E o que a gente pode fazer também para prevenir que não ocorra essa contaminação para o idoso. Eu sei que é difícil, mas se a gente puder evitar ou tentar fazer com que essa contaminação não seja grande, também é importante. Eu acho que vale a pena a gente explicar por que nesse momento a gente tem um aumento da incidência dessas patologias. Tá? São as trocas de temperaturas mais frias. E aí o que as pessoas normalmente fazem? Elas fecham a casa. Sim, a casa fica totalmente fechada. Então você não tem a circulação de ar. Então essa circulação ela cai. E as pessoas ficam na clausura. E essa clausura facilita você a disseminar esses patógenos, né? Que às vezes a criança pega na escola, que também é outra coisa que a gente tem que lembrar, porque a creche, isso é uma realidade que a gente não tem como fugir, né? As mães precisam trabalhar, e a creche, em tenras idades, as crianças com idades menores, elas têm uma tendência a ficarem doentes com mais facilidade, e elas pegam e levam isso para casa. Sim. Tá? Se não tiver o idoso, essa doença pode se complicar nessas crianças, aumentando a internação. Então, assim, a creche, se fosse possível, o mundo ideal é que as crianças pudessem ir para a creche um pouquinho mais velhas. Mas isso não é uma realidade. A gente tem que usar com parâmetros de realidade. Sim. Então, esses motivos já fazem com que você tenha um aumento da incidência das doenças respiratórias. Então, só isso já acaba aumentando, né? E aí a criancinha que está dodói, ela vai para a creche, porque a mãe não tem como deixar essa criança com uma outra pessoa. Porque se ela colocou na creche, é porque ela precisa trabalhar. E aí, essa criança passa para as outras crianças. Eu faço uma correlação lá no meu consultório, que eu faço uma comparação. Criança pequena é como se fosse um álbum de figurinha vazio. E cada figurinha é uma doença viral. O álbum tem que encher. Sim. E aí ela vai repassando isso para os outros. Dessas doenças, tem algumas que você consegue, são mais simples, com viroses mais simples, mas outras são mais complexas, né? Então, isso são coisas que normalmente desencadeiam a doença, e ela acaba passando para o outro, entendeu? Então, vai evoluindo, e aí as crianças pequenas podem passar para os pais. Em relação à gravidade ou às patologias que a gente tem um pouco mais de receio, eu acho que vale a pena a gente falar sobre a influenza. É uma doença que a gente tem na verdade tem o tipo A e o tipo B. Tá? A vacina que é disponibilizada hoje, ela tem duas vacinas, uma na rede pública e uma na rede privada. Uma protege para 3 tipos de vírus, 2 vírus A e 1 vírus B,
e a da clínica particular tem 2 vírus A e 2 vírus B. E como é que você chega para fazer essa vacina? Você viu o que aconteceu no final do ano anterior, e aí as cepas que estão circulando é o que você faz. Por isso que a vacina ela não tem validade de 1 ano, ela tem validade para o ano de 2026. Então, se você fizer a vacina no começo do ano, você vai aproveitar melhor a vacina do que você fizer a vacina mais para frente. Então, assim, influenza tem essa colocação. Só para esclarecer para o nosso público, Roberto, esse tempo de vacinação que você fala e até ganhar essa resistência, isso tem um 15 período? dias. 15 Você dias. fez a vacina hoje, você demora 15 dias. Então, assim, a vacina, normalmente ela é disponibilizada na rede pública abril, entendeu? E assim, ela procura, estamos falando da influenza, né? Sim. Ela procura privilegiar as faixas etárias que são as mais complexas, são as mais que têm mais chance de problema, que são os menores de 5 anos e os maiores de 60. Então, a vacina é disponibilizada para esse grupo, né? E depois, com o passar dos dias, do tempo, a vacina acaba sendo disponibilizada para outras faixas etárias. E aí a gente continuando falando sobre influenza, né? Aí nós temos um dos grandes problemas. A gente não consegue manter uma cobertura alta de vacinação. A gente tem sempre coberturas baixas, as pessoas acabam por um motivo ou por outro, ou por um problema familiar, ou outro problema, e aí você demora a aderir. A adesão acaba demorando e às vezes fica negligenciada por um motivo ou por outro. E aí é que está o problema, entendeu? Porque se tivéssemos uma cobertura, principalmente nessas faixas etárias mais ampla, talvez a gente não tivesse tanto problema. A gente sabe, uma coisa que é importante explicar, que a vacina de influenza não quer dizer que eu não vou ter a doença de jeito nenhum. Às vezes acontece de ter falha, mas você não tem gravidade. Ninguém interna e ninguém obita por influenza se tiver todo mundo vacinado, entendeu? Então, assim, e isso a gente tem que lembrar que se você tem uma cobertura ampla de influenza ou de qualquer outra vacina, você consegue fazer o que a gente chama de proteção de rebanho, que as pessoas que, de repente, nessa comunidade, por um problema ou por outro, não poderiam se vacinar, elas ficariam protegidas, porque o vírus ia diminuir a circulação. Então, isso aí é uma coisa muito, muito, muito importante. Falando sobre outras patologias, né, que são nesse momento, a gente também tem um aumento grande, e com internações aí vai gerar tanto no mundo pediátrico quanto no mundo do idoso, que é o vírus sincicial respiratório, que é a bronquiolite, que é uma doença que quem já viu, o pai e a mãe que já viveram isso, eles sabem. É uma doença que ela tem uma característica que o pulmãozinho do bebê faz um broncoespasmo, ele aumenta, porque faz um edema e um broncoespasmo. É difícil explicar, porque é como se a árvore respiratória ela desse uma contraída e tem o edema. Então o ar passa com dificuldade. E isso leva a criança a ter desconforto respiratório. Ela vai aumentar a frequência respiratória, o pulmãozinho dela, a barriguinha vai aumentar, vai fazer esse movimento mais aumentado, que é uma frequência respiratória mais alta. A musculatura acessória vai começar a ser usada. Entre as costelas você vai ter um movimento, e a barriguinha também. Isso é quando você tem uma certa gravidade. E nesses casos a gente acaba internando, entendeu? Os bebês. E essas internações, uma boa parte delas, dependendo da faixa etária, é em terapia intensiva. Então são crianças que vão demandar mais mais cuidado e um pouco mais de complicações, tá? Sem contar que tanto a gripe, quanto a vírus sincicial, quanto qualquer outra vírus, quanto qualquer outra doença viral que acaba evoluindo com gravidade, elas podem acabar evoluindo para a infecção bacteriana. Então elas podem fazer pneumonia, podem fazer sinusite, otite. Então isso tudo vai agravando e complicando os quadros, né? A bronquiolite hoje, ela é e assim, isso eu falei nos pequenininhos, que a gravidade maior é sabido que vai até 1 ano de idade. De 1 para cima começa a diminuir, porque a criança começa a ficar maior e a chance de gravidade cai. Não quer dizer que não vai ter uns escapes aí. Sim. E aí é que tem o X da questão, porque, por incrível que pareça,
o pediatra sempre se preocupa com aquele grupo que ele, que ele trabalha, que é as crianças. Mas a bronquiolite, o vírus sincicial respiratório, ele é uma doença que ele vai pegar muito em bebê, mas ele também pega no idoso. E quando o idoso pega, aí complica, porque o vírus sincicial respiratório em idoso, ele tem uma taxa de letalidade muito grande. Então eles internam por isso, evoluem com pneumonia e acabam indo a óbito. E isso também tem vacina para a gente poder evitar, tanto no bebezinho quanto no idoso. Tá? No bebê, hoje o Programa Nacional de Imunização, ele já disponibiliza a vacinação para a gestante. A gestante toma a vacina, ela se protege e passa essa proteção para o bebê. Normalmente essa vacina está liberada a partir da 24ª semana. Não é recomendável deixar passar da 34ª, porque o que acontece? Se você deixar para fazer a vacina um tempo muito próximo do parto, não vai dar tempo da mãe produzir os anticorpos para passar para o bebê. Então tem que ter pelo menos 15 dias antes do parto. Se essa vacina for feita no intervalo inferior a 15 dias, a gente considera que essa vacina não teve função. Entendeu? Então é ideal que seja feita nesse... Eu acho a melhor faixa para fazer a 28ª, entendeu? Mas até a 32ª você aceita como boa hora para fazer a vacina. Isso a gente faz na criança, na mãe. E o SUS também hoje está disponibilizando uma vacina que é feita nos prematuros com menos de 37 semanas, que é o Beyfortus, né? Pode falar o nome comercial? O Nirsevimab é o nome da droga, né? Que é um imunobiológico. Então aí você faz essa proteção para o bebê no SUS para menores de 37 semanas. Mas essa vacina também está disponibilizada na rede privada para outras faixas etárias. Porque isso é até engraçado, porque na verdade, como as crianças a termo são as mais... O número é muito maior do que os prematuros, acaba que elas ficam mais doentes do que os prematuros. Mas os prematuros eles têm mais chances de gravidade, entendeu? Então, assim, a vacina que você fez, essa vacina que a mamãe tomou na gestação, ela vai proteger o bebê até o 6º, 7º mês. Ele começa a apresentar queda de produção de anticorpo a partir do 3º mês. Então, 3º, 4º, 5º, 6º mês, ela vai caindo até não ter mais proteção. Então, isso tem que ser muito bem discutido com o pediatra assistente, se não vale a pena, numa criança com 6, com 4, com 5, com 6, 7 meses, ser feita uma dose do Nirsevimab, entendeu? Mesmo sendo particular. Eu faço uma comparação, porque meu filho mais novo teve bronquiolite, então eu sei bem o que é passar uma temporada no CTI com um bebê de 1 mês de vida, ficar 20 dias com ele no CTI, não tem preço que pague uma coisa dessa, entendeu? E assim, é um valor que eu faço normalmente uma comparação em relação a isso no consultório. Porque na época do meu filho não tinha nada, não tinha nenhuma opção. Depois de um tempo veio o Palivizumab, que é uma medicação que você fazia todo mês durante os meses mais complicados, que era abril, maio, junho, julho e agosto. Ou maio, junho, julho, agosto e setembro. Você fazia 5 doses. E o preço dessas 5 doses dava para comprar um carro usado. Caramba! Era caro. A gente tinha alguns pacientes que precisavam usar lá na Unimed, quando não tinha essa outra opção agora. Agora a gente tem uma outra opção, que é o Nirsevimab, que é essa vacina que o SUS está disponibilizando, que ela é uma dose só e ela vai proteger mais ou menos por 6, 7 meses também, mesmo jeito que o outro, só que com uma única dose. O preço do Nirsevimab dá para comprar uma boa bicicleta. Entendeu? Assim, da outra comprava um carro. Diferença, né? Eu costumo usar esse raciocínio, porque assim, não são baratas as duas, mas assim, entre um carro e uma bicicleta tem uma diferença absurda, Sim. né? Então, assim, essas são as orientações que a gente faz em relação o que a gente pode proteger para a doença viral. Existem algumas outras opções de vacinas, por exemplo, vacina de gripe, por exemplo, uma pessoa de mais de 60 anos, a Sociedade Brasileira de Imunizações, ela indica uma vacina que ela tem 4 vezes mais potência do que a vacina do posto. Ela chama de high dose, né? E ela protege melhor a pessoa com mais de 60 anos. Mas isso é só particular, porque o SUS essa aí não é disponibilizado. Tá. É uma opção boa, que é recomendada, a Sociedade Brasileira de Imunizações recomenda, porque as pessoas com mais idade, elas têm um sistema imunológico muito frágil,
A gente chama disso de imunossenescência. Quem tem mais de 60 anos, a imunidade começa a cair. E aí você tem que se cercar de proteção. E com essa vacina você consegue proteger melhor. Em relação voltando aqui, eu falei porque eu tinha esquecido de falar sobre isso em relação à influenza. Agora, voltando a falar do vírus essencial respiratório, que tem essas opções para ser feitas no bebezinho pequeno e na mamãe, para o neném não pegar, para o idoso maior de 60 anos, para evitar que essa doença cause gravidade no idoso, você também tem uma vacina, na verdade, tem duas, de 2 laboratórios, que você consegue fazer essas vacinas no quem tem mais de 60 anos, porque o vírus essencial respiratório, por incrível que pareça, todo mundo acha que ele é mais grave em bebê, mas ele não é. Ele é mais grave em idosos. Os problemas que a doença causa no idoso são muito maiores. Continuando aqui no mundo de proteção em relação a doenças respiratórias, é importante a gente falar sobre a vacina contra o pneumococo, né? Hoje a rede pública está trocando o sistema que ela está fazendo um sistema que é híbrido, que a gente acha que acontece? Ele fazia pneumo 10, agora passou para pneumo 20, que protege o dobro da proteção que a outra tinha. Então você faz uma vacina pneumo 20 num bebê de 2 meses, e uma dose aos 4 meses da pneumo 10, enquanto esses estoques do 10 não acabarem. Porque o esquema hoje que a Sociedade Brasileira de Imunização orienta são 3 doses de 20, que é o ideal para o bebê. Aí é a proteção individual. Mas na proteção que o SUS está oferecendo agora, é uma dose de 20 com 2 meses e uma dose de 10 com 4 meses e o reforço de 20 depois de 1 ano de idade. Essa vacina também não está disponível no SUS, mas também é uma boa opção para se fazer no idoso com mais de 60 anos, porque você consegue proteger o idoso contra a pneumonia e isso diminui a incidência de internação na casa dos 60% a 70%. Essa é a diminuição que você consegue fazer num idoso que tem a sua vida normal em casa e ele tomando a vacina, você vai reduzir esse número de internações e de gravidade. A prevenção é essencial, né? A doutora Rosane fala muito disso lá com a gente, do quanto é importante a gente trazer isso para o paciente, né? Da gente trabalhar em soluções que possam trazer isso para ele. Até queria aproveitar você falando disso, porque acho que, de fato, o que vai fazer diferença na vida daquela família, né? Aqui a gente está falando de presença na casa das pessoas, é esse cuidado antes, né, doutora? E essa é a nossa função aqui, né, nesse programa. Pode chegar mais pertinho do microfone. Esse é o nosso papel aqui, de trazer a prevenção, né? Então, agradecer também a presença, quanta informação importante, né, na prevenção. Esse é o nosso papel aqui, trazer para casa dos nossos, né, telespectadores, do Petropolitano, a importância da prevenção, né, do autocuidado. Realmente é importante para a gente prevenir várias doenças. E lembrando também que a Unimed Petrópolis tem um serviço que pode ser acessado até pelo nosso site da Unimed Petrópolis, que é o pronto atendimento virtual. Sim. Em casos pequenos, casos leves de atendimento, nosso cliente da Unimed Petrópolis também pode usar esse serviço do pronto atendimento virtual, né? Obviamente, os casos que precisem, nós temos lá no nosso hospital 24 horas por dia, mas também temos o pronto atendimento virtual. É importante também lembrar isso aqui. Às vezes a gente está, né, naquela dúvida se a gente precisa ir até a unidade. E às vezes, gente, ir até a unidade de saúde naquele momento não vai ser a solução que você precisa, né? Às vezes a gente fica em pânico com determinada situação, quer ir diretamente ao hospital, mas ir ao hospital naquele momento talvez nem é adequado. Então, esse serviço, né, como a doutora comentou aqui, essa plataforma que a gente disponibiliza, que a gente chama de Conexa, você consegue muito rápido, é muito rápido. Eu já testei. É muito rápido, menos de 5 minutos você está lá com o médico falando com você por vídeo. A telemedicina hoje é um avanço representativo pra gente e é muito fácil, é realmente muito eficaz. E aí, realmente, se houver necessidade de ir até a unidade, você vai. Mas você consegue também se resguardar, né? Porque às vezes ir até a unidade num alto número de casos de síndromes gripais e respiratórias, a pessoa pode até piorar a situação dela, né? Acabar se contaminando. Exatamente, exatamente. Bom, eu vou dar uma pausa rapidinho para você entender mais sobre coisas que a gente está trazendo, porque a Unimed Petrópolis vem vivenciando uma nova fase. E tudo isso para facilitar a sua vida, para fazer com que você se locomova menos, consiga resolver coisas de formas mais ágeis. Então a gente vai trazer um vídeo de orientação para você, cliente, que fala um pouco sobre o nosso serviço de atendimento.
São mudanças que já mudaram a sua vida, tudo agora pelo aplicativo. Dá uma olhadinha. Há 54 anos, a Unimed Petrópolis é referência em saúde na região. Com hospital próprio, estrutura de ponta e atendimento de excelência, estamos... Atenção, cliente Unimed, tem uma novidade importante chegando para facilitar ainda mais o seu atendimento. A partir do dia 15 de junho, você pode contar com uma nova funcionalidade. Se após a sua consulta médica houver indicação de internação, o pedido poderá ser realizado diretamente pelo aplicativo, seja em casa, no trabalho ou onde você estiver. O processo é simples. Ao acessar o app, clique na opção Solicitação de Internação. Em seguida, anexe a guia de solicitação de internação, a guia de OPME quando necessária e os laudos dos exames de imagem relacionados ao procedimento. Informação importante, não é necessário anexar exames laboratoriais ou exames de sangue. Depois, basta aceitar os termos da Lei Geral de Proteção de Dados, confirmar se a solicitação é para você ou para um de seus dependentes e concluir o envio. Nessa etapa, será gerado um número de protocolo. Guarde essa informação, pois ela permite acompanhar o andamento da sua solicitação. Você também pode realizar esse processo por meio da Ana, a assistente virtual da Unimed Petrópolis. Mas atenção, escolha apenas um dos canais de atendimento. Não é necessário fazer a mesma solicitação pela Ana e pelo aplicativo. Em apenas um dos canais, você já garante que a sua demanda chegue à nossa equipe. E tem mais uma novidade. Agora, suas informações financeiras também estão concentradas em um único ambiente dentro do aplicativo. Na área de faturas, você pode acessar o boleto, copiar o código de barras em poucos cliques e realizar o pagamento diretamente pelo seu banco. Também é possível acessar a aba Financeiro para consultar boletos em aberto e acompanhar sua situação. É mais praticidade, mais agilidade e mais comodidade para você. Somos muito mais, somos Unimed Petrópolis, cada vez mais forte. Bom, falei que tudo é para facilitar a sua vida. Se você ainda não é cliente Unimed, entre em contato lá com a nossa central de vendas. Com certeza vai fazer diferença na sua vida. E por que isso? Porque a Unimed Petrópolis está aqui há 54 anos representando você. Tudo isso numa fase agora que a gente está cada vez mais forte. Bom, voltando ao nosso bate-papo, a gente segue aqui falando com o Dr. Roberto Aldir, que é médico pediatra, está trazendo orientações para a criançada aí nesse período de inverno. Roberto, você mencionou que quando a criança chega em casa, que se vem contaminada ou não vem contaminada, que as casas nessa época do ano ficam muito fechadas. O que a gente pode fazer? O que a gente pode orientar ao nosso cliente, ao nosso cooperado, seja qualquer outra pessoa, que para amenizar essa doença, essa patologia que está se instalando? Na verdade, é que a gente já começou falando sobre imunização e a prevenção é tudo, na verdade, né? Isso. A imunização para mim é o ponto mais alto da proteção, mas a gente tem coisas que a gente pode fazer dentro de casa para tentar evitar a disseminação do vírus e para tentar até melhorar essa dinâmica da casa. Uma coisa que é importante é evitar a clausura. Ok. Entendeu? Assim, tudo fechado não é uma coisa boa. Tem que ter uma Uma veneziana janela aberta, uma janelinha janelinha aberta, aberta. uma situação que você consiga fazer com que aquele carro não fique enclausurado. Entendi. Uma troca de ar ambiente. Troca de ar, evitar as aglomerações também é uma coisa importante, porque a gente, na aglomeração, você acaba tendo mais chance de pegar doenças respiratórias, doenças virais. E essas coisas estão muito relacionadas da época do Covid, né? Sim. Que a gente, uma coisa super importante, básica, lavagem das mãos. Entendeu? Você lavar adequadamente as mãos, entendeu? Isso é muito importante. Outra coisa que parece uma bobagem, mas é uma coisa importante, é a higienização de superfície. Entendeu? Ajuda bastante a você diminuir. E naquela situação que tem um membro da família com doença respiratória, se for possível, o uso de máscara. Entendeu? Porque o uso de máscara, pelo menos essa pessoa estiver com a máscara, vai diminuir bastante a disseminação. Tá? E aí vai aquelas outras coisas que a gente falou, evitar de crianças doentes irem para a escola, né? Porque isso é um pouco complexo, né? Porque a gente sabe que tem muita complexidade nesse aspecto. E né? normalmente as crianças ficam com os avós. Exatamente. É aí que está o X da questão. Porque a criança vai, passa e pega para o vovô. Entendeu? Aí eu acho que o uso de máscara ajuda. Nos pequenos, o aleitamento materno. Eu acho que é importante a gente lembrar, porque o aleitamento materno ele diminui absurdamente as chances dessa criança ficar doente. Porque a mãe ela vai passar
proteção para esse bebê através do leite materno. E isso vai diminuir muito. Parece pouco, mas é uma coisa que tem muita importância. Outra coisa super simples e que pouco se valoriza é hábitos saudáveis, né? Você fazer uma atividade física, uma caminhada, ter o teu corpo Se movimentar. mais movimentado, fazer uma atividade, isso em todas as faixas etárias, tanto na criança pequena quanto no idoso, enfim. A atividade física, ela é muito importante. Então, essas coisas são básicas, mas são importantes, né? A vacinação, ela é importante, mas essas coisas todas juntas, elas trazem uma qualidade de vida para a pessoa importante. Então, isso tem que ser levado em consideração. Alguma alimentação especial nessa hora? Assim, Que a gente tinha um hábito de vitamina C, É. né? Tem alguma Na coisa que a verdade, gente possa contribuir? Então, existem a vitamina C, o zinco, essas coisas, realmente a alimentação bem balanceada, com certeza ela vai ajudar, né? São todos fatores que melhoram a imunidade. Vitamina D, zinco, vitamina C. Na verdade, existem até algumas medicações que são usadas, mas isso não tem, a sociedade ela não considera isso por uma medicina baseada em evidência, mas, enfim, é sabido realmente que em trabalhos que você tem melhora, né? De você fazendo uso de uma boa alimentação, tendo bons hábitos. Outra coisa que eu ia acabar esquecendo de falar, e é super importante, é o tabagismo, né? Dentro de uma casa fechada e pessoas fumando dentro de casa, aí vai dar ruim. E outra coisa que eu também acho que é importante, a gente vai falando, a gente vai lembrando das coisas, né? É o coitado do asmático, quer dizer, do cara que tem broncoespasmo, né? Que nessa época ele sofre mais. Então é super importante a pessoa que tem asma ou rinite ou doenças alérgicas, elas estarem muito bem protegidas em relação ao uso adequado das medicações. Sim. Indo com uma frequência no seu pneumologista ou no pediatra ou no seu clínico para ver se ele tem necessidade de fazer uma medicação para evitar de ter crise. Então isso é muito importante, entendeu? O asmático, o que tem rinite, eles estarem muito bem controlados, muito bem medicados, tá? É isso, acho que é basicamente Perfeito. isso. Eu quero te agradecer mais uma vez por ter vindo. A troca foi maravilhosa. Já fica o convite para que o senhor volte. Obrigado. Vou abrir aqui o espaço para a doutora Rosane e para o doutor Jorge se despedirem também. Semana que vem a gente está de volta com vocês. Olá, Roberto, muito obrigado por trocar Eu sua que agradeço. experiência aqui com a gente, esclarecendo, elucidando aos nossos clientes e que a gente continue nessa jornada de prevenção. Obrigada pela sua presença. É muita informação importante, foi muito boa. Realmente deu uma aula aqui pra gente, Com né, de certeza. prevenção de doenças respiratórias. Esse é o nosso papel aqui. Estaremos aqui de volta na semana que vem. A Unimed Petrópolis, que hoje tem quase 250 médicos cooperados, então toda semana teremos um médico aqui colocando a importância da prevenção do nosso bem mais precioso, que é a nossa saúde. Muito obrigada e até semana que vem. Semana que vem, então, a gente está junto em um novo encontro. Obrigado por deixar que a gente entre na sua casa. E muito obrigado. Essa minha volta para a TV é um compromisso agora de trazer informação e qualidade de vida para você. Juntos somos mais. Somos Unimed Petrópolis, cada vez mais forte. Até a próxima semana. Tchau, tchau.